tarde, amigo. Aqui os falo Matheus Tiburcio do canal Siquetum. Muito se está falando sobre a nomeação, sobre a candidatura do Maurício de Souza para a Academia Brasileira de Letras, né? Não sei se ele já ganhou, se já perdeu. Estão dizendo que existe resistência a tê-lo lá, certo? Estão dizendo isso aí, que existe resistência a ter lá o Maurício de Souza. Vamos lá, tem algumas coisas que precisam ser ditas. Em primeiro lugar, a Academia Brasileira de Letras, até o início dos anos 2000, era uma instituição relativamente decente para os padrões brasileiros, até o início dos anos 2000. E começam a haver algumas entradas e alguns ingressos muito estranhos. Por exemplo, entra na Academia Brasileira de Letras o Ivo Pitangui, que embora seja um notável brasileiro, tem uma obra que não pode ser considerada muito próxima do que são as letras, né? Ele não é nem exatamente muito um cientista, ele é um técnico, né? Isso acendeu na época o sinal amarelo. Logo em seguida, um pouco antes ou um pouco depois, eu não sei, entra o Paulo Coelho também. Já é motivo para se preocupar. Porque o Paulo Coelho não é um mau narrador, não é um mau compositor, né? Até que ele às vezes escreve frases interessantes, né? Às vezes ele escreve algumas coisas interessantes, mas ele tem um problema, ele não sabe escrever direito. Em termos de gramática, da simples gramática. Os erros gramaticais do Paulo Coelho são algo muito visível. Ele lucrou muito, Carlos Ramalhete até falou, e é verdade, na tradução. E quando os tradutores iam traduzir o Paulo Coelho, faziam o Paulo Coelho gramaticalmente correto, etc. Aí isso logo fez com que ele ganhasse o mundo e fosse considerado lá fora um escritor perfeitamente sério. Especialmente por pessoas, até porque a obra do Paulo Coelho trata de temas que são assim mais universais que a maior parte da literatura brasileira. Não, eu não considero que ele trate bem desses temas. Por exemplo, no livro O Alquimista, ele não sabe nada de alquimia. Isso é muito claro. Mas isso já foi um sinal vermelho. Entrada do Paulo Coelho. E logo depois você tem nomeações muito estranhas com o tempo, né? Fernanda Montenegro, que é uma pessoa que não tem nenhuma obra publicada, né? A pessoa que não tem nenhuma obra publicada, Fernanda Montenegro, né? Qual é a obra que ela publicou? Nenhuma. Gilberto Gil, né? Também, que embora seja, ele aqui é um compositor menor de música popular brasileira, que não é um grande compositor, um compositor fraco, e que não pode ser considerado digno, né? Não se pode considerar que ele seja um grande poeta. Olha, uma das coisas mais imundas da cultura no Brasil é as pessoas considerarem esses compositores da MPB como os maiores referenciais poéticos do Brasil. A intelectualidade hoje em dia no Brasil, em regra, considera esse pessoal aí o ápice
do que é o gênio poético no Brasil. Você vê nas teses acadêmicas citações de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Agora, depois que ele morreu, estão colocando no meu Belchior, né? Belchior também está nesse meio também. Muito comum ver ver citações desse povo aí. É mais comum ver citações desse povo aí do que dos verdadeiros poetas brasileiros. Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Bruno Tolentino, que foi quem apontou muito bem esse problema, Cecília Meirelles, Alfonso de Guimarães Filho, Murilo Mendes, Jorge Lima, Gerardo Melo Mourão, que a poesia brasileira é talvez a coisa mais importante que saiu do Brasil em comparação com o mundo em literatura. Mas se vocês forem ver bem, os boomers esquecem isso completamente. Em outros países do mundo, intelectuais citarem em teses músicos, né, como se fosse músicos menores, né, não é nem a música erudita, né, música, se fosse o Richard Wagner, tudo bem, mas música pop, como sendo um autorreferencial poético, isso aí é algo extremamente mal visto. É algo que você não vê de jeito nenhum. Só conheço um caso que é o Klaus Firberg, né, que ele coloca naqueles livros lá dele sobre Hegel, um monte de músicas dos Beatles. Mas esse aí é um cara que ninguém leva a sério lá na Alemanha, um cara que todo mundo sabe que é esquisito. O cara foi professor já na Alemanha, era professor na Alemanha Oriental, né? Professor da Alemanha Oriental, a gente já sabe, né, que não é um negócio assim muito sério, né? É um comentarista, tem uns comentários lá sobre Hegel, mas não é um intelectual que você não leva assim 100% a sério. Mas isso aí que você vê no Brasil, com perdão da palavra, esses vagabundos da MPB, certo? Serem considerados a mais alta expressão poética de um país. Se você chegar no meio de esquerdistas, uma citação de um cara desse aí tem um valor de sagrada escritura. Encerra a discussão. Encerra qualquer discussão. Certo? Olha, meu amigo, se um filho meu quisesse aprender a tocar, eu tenho uma raiva tão grande desse povo, e se um filho meu chegasse dentro de casa com um violão, eu ia pegar o violão e quebrar todo, né? Dar uma de Jimi Hendrix, né? Pá! Quebrar o violão. Aí, Merval Pereira também está lá, o Merval Pereira, né? Que é um jornalista completamente desprovido de valor literário. Aliás, o Merval, ele só acendeu na vida dele, né? Porque era uma pessoa que sabia muito inglês e servia de liaison com a mídia internacional. Sabia muito inglês porque tinha muito curso no exterior, não sei o que, aí era a ponte da mídia brasileira com a mídia internacional, né? Uma péssima ponte, diga-se de passagem. O Merval Pereira é uma pessoa que eu acho que não é capacitado para falar sobre nada. Bem, não quero dizer que não tenha havido nenhuma nomeação razoável. O Jorge Caldeira, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, é um historiador brasileiro respeitável. Mas é uma instituição que agora se avacalhou completamente. Agora você tem essa cena do Maurício de Souza querendo entrar para a Academia Brasileira de Letras. O que é uma coisa que, se acontecer, será muito triste e será
Em primeiro lugar, será mais uma prova de que é uma Academia Brasileira de Letras, que antigamente era uma instituição que todo mundo respeitava, que era a fina flor da intelectualidade brasileira, é um negócio corrupto. Como aliás são quase todas as instituições brasileiras. Quase todas elas estão, eu acho que no fundo do poço. As instituições, seja intelectuais ou seja o resto do Brasil. Porque o Maurício de Souza não é um escritor. Não é o que se chama de um escritor. Por mais que os quadrinhos do Maurício de Souza, e aí é que está a grande tristeza. Porque é uma pessoa que não pode entrar lá, mas que talvez tenha maior mérito do que a maioria deles. Porque os quadrinhos do Maurício de Souza, eles conseguem fazer o seguinte: você tem lá o imaginário brasileiro, ele pegou o imaginário brasileiro e colocou na forma de quadrinhos da cultura pop. Da cultura pop. E nisso aí ele colocou lá o imaginário, esse imaginário brasileiro, paulista, né? Embora também contemple as várias regiões do Brasil. Ali você tem um contato com toda a cultura mundial. Aqueles personagens dialogam com toda a cultura mundial, com todo o imaginário ocidental e até o oriental às vezes. Você tem referência ali a quase tudo que foi feito na civilização humana. Maurício de Souza é alguém tremendamente inteligente, tremendamente erudito. Coloca ali muitas referências, certo? Da cultura popular, da cultura de massa e inclusive da cultura do que se chama de alta cultura. Você tem lá, as referências estão quase todas lá. E esses personagens brasileiros que ele coloca são personagens que dialogam com toda a civilização humana. Que eles estão no meio de todo o imaginário mundial, inclusive oriental. Porque o Maurício de Souza estudou muito chinês, muito japonês, né? Conhece muito bem as literaturas desses países, né? É um sujeito extremamente erudito. E que fez, no caso ele tem, na obra dele você tem vários núcleos, né? O núcleo mais esotérico, que é o do Horácio, né? Você tem o núcleo dos anjos, né? Você tem, por exemplo, o núcleo das almas penadas, as almas do purgatório, que é o núcleo do penadinho, né? Você tem esse núcleo do Chico Bento, que é o núcleo do catolicismo popular brasileiro, catolicismo caipira. E esses personagens dialogam com todo o imaginário mundial. Isso é uma coisa que é um feito e tanto. O simples fato de ele conseguir transpor o imaginário brasileiro dos últimos 50 anos para uma forma de cultura pop é algo que poucas vezes no Brasil foi feito. Por exemplo, notavelmente é o que fizeram também os quadrinistas e cartunistas do Zé Carioca da editora Abril, dos quais
o mais memorável é o Renato Canini, mas que tem vários grandes. Que eu ouvi dizer que voltaram a ser publicadas histórias do Zé Carioca. Né? Até onde eu saiba, elas foram publicadas. Novas histórias foram publicadas até os anos 2000. Né? Dos anos 2000 em diante, tinha só. As revistas tinham só. Digamos como reedição de histórias antigas. E tinha muita coisa. Eu considero o Canini e o Maurício de Souza os dois maiores quadrinistas da história do país. Mas o Maurício de Souza criou todo um universo e é alguém de erudição muito superior. E que até agora vinha conseguindo se manter longe de confusão. Quando tentaram os sucessores dele colocar coisas identitárias na turma da Mônica, ele não tá certo não, vamos pediu desculpas, né? Não vamos colocar isso não, né? Ele não se mete em política, ninguém sabe o que é que pensa o Maurício de Souza, né? Inclusive muita gente da esquerda já tem raiva dele. E os sucessores dele já disseram que no futuro, quando ele morrer, é provável que queiram colocar coisas meio estranhas lá. Mas assim, o Maurício de Souza quer entrar em algo onde paradoxalmente ele ao mesmo tempo não deveria estar e onde ele teria maior mérito que mesmo ele tendo maior mérito que quase todos que estão lá. De mérito, eu acho que ele tem mais mérito que quase todo mundo que está na dele. E aquilo ali virou uma desgraça total. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.